Prezadíssimo telespectador, estamos começando mais um programa Mídia Cidadã, aqui pela sua TV aberta de São Paulo. E esse programa é distribuído para todo o Brasil e para todo o estado de São Paulo, através da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, e a BCCom. Hoje aqui com a gente o nosso querido amigo, presidente Fernando Mauro. Tudo bem, Fernando Mauro? Uma alegria, meu caríssimo Valtinho Abrão, estar aqui no Mídia Cidadã numa condição especial, porque antes eu era mediador, eu era o âncora do programa, e vocês sabem que muitas vezes o âncora, por diversos momentos, ele afunda o programa. Aliás, é feito para isso. Então eu falei, não, deixa o Valtinho, que o Valtinho está chegando. Já está acostumado a afundar, né? Então ele está com mais garra, com mais vontade, tudo mais, e nós precisávamos exatamente disso, de sangue novo. Então está aqui o Valtinho Abrão, e eu me sinto honrado de estar aqui ao seu lado. De ser convidado para o seu programa. Quer dizer, é a mesma coisa que você tomar a chacrinha de alguém e convidar o cara para passar o fim de semana. Não, também não, até obrigado. Seja bem-vindo ao seu programa. Nosso amigo Zé Rubens, também aqui prestigiando. Um abraço aos amigos da TV Aberta. Saudações aí ao Valtinho e ao nosso líder, Fernando Mauro. Já fala do Facebook. Então, todos os programas e as entrevistas vão pro ar, além da TV Aberta, no Facebook. Então é Facebook/Canal Democrático. Então as entrevistas, as fotos, os vídeos, acessem lá o Facebook. Bastidores você não coloca não, né? Também vamos começar a colocar vai dar audiência, botar as futricas aí do programa no Facebook. A nossa querida amiga Renata agora também, aproveitando para maquiar aí, embelezar e tentar tirar o brilho dos participantes desse programa. Na realidade, você tem que fazer uma consideração de que a Renata não quer maquiar nada. Nós somos pela transparência. Transparência do nosso programa. Ninguém quer maquiar coisa aí nenhuma. Com a gente, maravilha. Ó, pra vocês fizerem isso, vou explicar pra vocês. Vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que combinar com a direção, vira uma luz pra ela, e fica melhor no vídeo. Pra que ela tenha mais brilho. Mais ainda, já que ela tira dos outros, né? Já que ela tira brilho dos outros. E hoje pode vir pra cá. E hoje pra nós aqui é um momento muito especial, é um dia muito importante. A gente está recebendo um convidado extremamente querido, extremamente trabalhador, é um homem público que é o contrário da opinião da grande maioria das pessoas, ele é o contrário do que representa o político tradicional. Vamos falar a verdade, a verdade é essa. É verdade, o senador, é verdade. Posso falar quem é? Por favor, Fernando Mauro, é verdade. por favor. Então, o senador Eduardo Suplicy, eu vou fazer aqui uma observação, já que o senhor quer colocar os bastidores, mas não sei se ele vai colocar mesmo, eu já vou falando. Faça. Nós estávamos aqui, saindo de uma outra entrevista com o ministro Guilherme Afif Domingos, que também é vice-governador de São Paulo, quando o senador Suplicy falou assim, nós fizemos uma moção para a presidenta Dilma Rousseff, que foi assinada pelos 81 senadores, sem nenhuma exceção. Unanimidade. Ele vai depois falar sobre isso. E ele falava assim, quer dizer que realmente esse material é muito importante, não é? Aí o Afif falou assim, não, realmente é muito importante e tal. Mas, na realidade, é porque é o senhor. Os outros senadores, todo respeito, acho que a matéria é importante, a renda básica da cidadania e tudo mais. Mas de quem que veio o pedido? Veio do senador Suplicy. Tem credibilidade. Tem muitos que falam assim, não, é do senador Suplicy, então deixa eu já assinar, porque a gente sabe que é algo importante para o Brasil e que realmente vale a pena. E aí, acho que essa imagem que a gente tem do senador é que a maioria das pessoas, elas podem ser do PSDB, elas podem ser do PT, podem ser do Democratas, podem ser do partido que forem, tem verdadeira alegria em poder estar junto do senhor. As pessoas ficam felizes porque sabem aquilo que o senhor representa. Então, por isso, para nós, uma honra muito grande ter o senhor aqui conosco na TV Comunitária de São Paulo, na TV Aberta. Muito obrigado, Fernando Mauro. Para mim é uma satisfação. Valtinho Abrão, eu fui colega de seu pai, já era um admirador dele como jornalista, e ver que você... O senhor é santista, né? Também. Oh, que maravilha! Até que enfim um santista vai prestigiar, até que enfim. Mas eu tive a oportunidade por 2 anos que fui vereador, colega de seu pai na Câmara Municipal, ter uma convivência muito construtiva e respeitosa com ele, ainda que de diferentes partidos, mas sempre foi ótima a nossa relação. Eu também cumprimento o Zé Rubens Domingos, e para aqui termos uma conversa mais produtiva possível. Parabéns à TV Aberta, e eu quero lhes dizer, considero muito importante as rádios comunitárias e as TVs comunitárias, e desde quando conheci o Fernando Mauro Treza, eu
disse a ele que achava muito importante que as TVs comunitárias pudessem se expandir no Brasil e ter muito sucesso, como felizmente a TV aberta está tendo. Muito obrigado, senador. Nós somos a verdadeira democratização da mídia, né? Então. O senhor saber, um dado importante, nós temos 120 programas só na emissora aqui de São Paulo. É a maior grade de programação da América Latina. E para nós é uma alegria muito grande ter o senhor para a gente debater alguns temas. Tratando de Senado, o senhor com 3 mandatos já de senador, até alguns... O senhor foi recordista em números de pronunciamento, foram 1.202, apresentou 230 requerimentos e 23 projetos de lei, que a gente sabe que numa casa de 81 senadores, que são compostas por ex-governadores, ex-prefeitos, ex-presidentes da República, o senhor que foi vereador, né, e depois senador direto, conseguir todo esse destaque, essa história representando o nosso estado de São Paulo. E eu queria começar falando um pouquinho sobre reforma política. Sobre reforma política. A gente sabe que é um tema que todo mundo é a favor, mas que de prático ele não anda, ele não acontece. Nós não sabemos muito sobre se é distrital misto. O ministro Afif disse a favor de plebiscito. Acho que a população tem que escolher. Existe o voto de lista, que engrandece os partidos. Existe o distrital misto. Ou seja, uma série de questões. A gente queria saber qual a sua posição no tocante à reforma política, e se o senhor acha que há boa vontade aí dos parlamentares de todo o Brasil, de todos os partidos, para que isso aconteça. Olha, foi aprovada recentemente uma reforma política muito pequena pelo Congresso Nacional e foi aprovada no Senado. Tapa-buraco? Daí foi para a Câmara, mas podemos dizer que é uma mini reforma política, e o que eu posso dar o meu testemunho é que, levando em conta, inclusive, as aspirações do mesmo movimento que foi bem sucedido na iniciativa da Ficha Limpa e que também propugnou o movimento de combate à corrupção e por eleições limpas, para que o Congresso Nacional considerasse algumas propostas, dentre as quais a de proibição de contribuição aos partidos políticos e candidatos de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas, que se limitasse a quantia que cada pessoa física pudesse contribuir e outros aspectos, mas quero lhes dizer, eu favorável a essas propostas, fui inclusive o relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, há cerca de 2 meses, do projeto do senador Jorge Viana, que proibia as contribuições de pessoas jurídicas. E, como relator, Ou seja, a empresa não poderia mais contribuir. Só, então, a contribuição do poder público, as contribuições de financiamento público, mais as contribuições... então seria aprovado o financiamento público? Bom, já existe hoje... Sim, mas do fundo partidário. Sim, mas, portanto, existe hoje um fundo partidário, que é do poder público, que financia e, ademais, todos os partidos políticos têm o direito, nas emissoras de televisão e rádio, de fazerem as suas comunicações conforme a legislação hoje vigente. Mas, ao apresentar a proposta de proibição de pessoa jurídica, eu também acrescentei... Mas com limite, né? Limite de pessoa física. De pessoa física, propôs R$ 1.700, foi uma contribuição que achamos razoáveis, eu e outros, como o senador Pedro Táxi, o próprio Jorge Viana e outros. Ou seja, qualquer brasileiro, qualquer pessoa pode doar até R$ 1.700. Até R$ 1.700 por pleito. Então, se no ano que vem houver 5 pleitos, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, para cada um poderia até R$ 1.700, que é o limite de isenção de imposto de renda. Então, 8.500. 1.700 é um dos limites que tem. É o piso da contribuição. Então... Quem ganha até 1.700 é isento. E, portanto... E uma vez só, né? Senão... 1.700 pouco, mas arredondamos para 1.700. Infelizmente, não passou. Assim como não passou
até agora, a outra proposta que eu formulei de haver a transparência em tempo real, ou pelo menos antes da realização das eleições, no sítio eletrônico de cada partido, coligação e candidato, nós devemos colocar quais as contribuições de qualquer natureza, seja do poder público, de pessoa jurídica, se ainda continuar, e de pessoa física. Então, avaliamos, eu e o senador Pedro Táxi propusemos assim, dia 15 de agosto, durante o ano de eleições, dia 17 de dia 15 de agosto, 15 de setembro, e ainda no sábado que antecede o primeiro domingo, que é o dia das eleições, no ano que vem, 2014, será dia 5 de outubro, domingo. Então, dia 4 de outubro, deveriam todos os partidos candidatos e coligações revelar no sítio eletrônico qual as contribuições recebidas, para que todos fiquem sabendo. Infelizmente, nenhuma dessas proposições passou. É o contas abertas, né? Seriam contas abertas. Transparência para valer. Então, alguns argumentaram com respeito à pessoa jurídica, lá no meu estado só há tantos mil eleitores, se eu ficar sem a contribuição das empresas, como é que eu vou obter financiamento? Mas os colegas dele também não vão ter também. Não, né? E que os grandes doam para todos, né? Doam para o PSDB, então, PT, para todos que têm chance, os grandes doam. E outros acharam que esse negócio de transparência em tempo real, melhor deixar como está, só depois das eleições fica sabendo, porque senão você vai inibir contribuições. Agora, doam pelo partido. Mas eu acho que... Mas se doarem para o partido, acaba ficando uma... se bem que se acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, vai ver quem doou para o partido, né? Sim, mas... A história de que é escondido não é verdade. Não, hoje é feita a revelação depois das eleições. Exatamente. A minha proposta é que seja feita durante a... Eu quero até revelar que isso foi público. Em 2006, na última campanha da qual eu participei, e fui eleito senador por São Paulo, eu coloquei no meu sítio eletrônico todas as contribuições que recebi de qualquer natureza e em tempo real. Que estava nem lá. Todos podem, né, senador? Mas eles são contra a proposta. E os que são contra a proposta, que não podem, não deveriam estar lá. E eu assinalo que a minha campanha foi, por número de eleitores que votaram em mim, uma das de menor custo em todo o Brasil para eleição no Senado. Senador, o senhor não acha que as eleições estão ficando financeiramente impraticáveis? O senhor não acha que estão... Porque assim, na verdade, se você põe um limitador, né? Alguns modelos, por exemplo, tinha uma proposta que não poderia contratar cabos eleitorais, caiu. Você vai girando a economia. Então, por exemplo, o que tinha que ser uma eleição? Tinha que ser uma eleição igual. Você poder julgar o candidato de maneira igual, com recursos iguais, porque não adianta. O problema é o seguinte, no legislativo, não no caso do senador, do cargo de senador, que é quase que uma eleição majoritária, ela é legislativo, mas é majoritária, né, pela dimensão. E tirando as eleições de executivo, as eleições de cargos legislativos são basicamente através de recursos. Se o cara, às vezes, é um bom vereador, é um bom deputado, não tiver bastante recurso, perde a eleição. Mas acho que o que nós devemos ter é a combinação do financiamento público e com financiamento de pessoa física e limitado, e acho que aí fica razoável e muito mais equitativo para todos. E tem limite de valor para o financiamento público? O senhor tem pauta nisso? E aí poder-se levar em conta primeiro o que vai ser. Se vai ter financiamento de empresa é uma coisa, se ficar proibido, mas pelo menos para 2014 não ficou proibido. Entendi. Porque já deveria ser definida um ano antes, esta lei um ano antes. Então, mas eu continuarei a propugnar para que isto ocorra. E ainda outras sugestões. Eu tenho projetos de lei para a escolha dos candidatos, quando não houver consenso no partido e tudo, então, que se defina a realização de prévias e não apenas para os candidatos majoritários. Eu acho que
inclusive se for para eventualmente se ter lista fechada, então O senhor gosta da lista eu acho fechada? que só se houver previamente Regras, né? Prévias do partido. uma prévia no partido para que todos os filiados escolham ordem. qual é a ordem, Senão os porque caciques, senão são fica adeptos. definido só pela direção do partido ou lá na Vira convenção. uma democrático, vira uma eleição Então, indireta, né? Aí, então, e eu também acho que nós podemos avançar na direção de prévias para a escolha dos candidatos majoritários e aí acho que Legal isso. seria Legal. interessante nós acompanharmos a evolução que acontece em quase todos os países democráticos, que é a abertura da prévia até para os não filiados aos partidos. Então, temos agora inúmeros exemplos. Nos Estados Unidos da América, já de há muitos anos, em muitos dos estados norte-americanos, mesmo os não filiados, seja aos democratas ou aos republicanos, podem participar das prévias e das primárias em cada eleição. Que é uma pré-eleição, né? Na Argentina e no Uruguai também há um sistema de prévias abertas ao povo. Na Argentina, aliás, tem um sistema bastante interessante, segundo o qual se realizam duas eleições. A primeira, que é uma prévia, onde todos os partidos políticos, assim ocorreu na última eleição da Cristina Kirchner, todos os partidos políticos apresentam os seus candidatos, podendo cada partido apresentar até mais do que um candidato para ser o que vai disputar para valer. Só que nas últimas eleições prévias lá, todos os partidos só apresentaram um candidato. Aquele candidato que não obteve pelo menos 1,5% de votos não disputa a eleição principal. E daí, digamos... É um processo de seleção natural, né? Então, a prévia se deu, digamos, em setembro e 1 mês e meio, 2 meses depois se houve a eleição para valer. No caso, na última eleição, Cristina Kirchner teve maioria absoluta, tanto na prévia quanto na eleição para valer. E lá a Câmara dos Deputados também é metade e metade, né? São eleitos em dois momentos. No domingo agora foi renovado 1/3 da Câmara e acho que quase que metade do Senado. Agora, o outro exemplo notável, que eu acho que é muito interessante, é o do Partido Socialista francês. Nas últimas eleições presidenciais, quando era presidente Sarkozy, o Partido Socialista francês tinha 5 pré-candidatos. E com 200 mil filiados, o Partido Socialista francês disse, olha, nós vamos organizar uma prévia para a escolha do nosso candidato. E então vamos primeiro ter 3 debates pelos meios de comunicação e daí toda pessoa, filiada ou não, que assinar um documento, eu estou de acordo com os objetivos do programa do Partido Socialista Francês de liberdade, igualdade, fraternidade e tal, um documento simples, e pagar €1, que hoje são quase R$3, pode votar. Pois bem, os 5 pré-candidatos participaram dos 3 debates. Num domingo teve a prévia, 2.700.000 pessoas, eleitores, votaram. Além dos 200 mil que eram do partido, né? Ou seja, incluídos. Maravilha. Daí, 2.700 mil, quer dizer, 200 mil eram do partido que já iriam votar, e mais 2,5 que se habilitaram a votar. Olha que bacana, que vontade de participação, que aqui não tem, né? E veja o que aconteceu. Daí o Monsieur Hollande e a Madame Aubry venceram primeiro e segundo lugar. Daí teve o segundo turno no domingo seguinte, precedido de um debate pelos meios de comunicação entre os dois, com 5 milhões de telespectadores, registrou a imprensa francesa. E no domingo seguinte, espetacular, né? O Monsieur Hollande venceu. E disputou. Quando terminou esse processo,
tão democrático foi, ele já estava à frente nas pesquisas de opinião. Olha, e estava... no primeiro semestre do ano passado ganhou as eleições versus o Sarkozy, que era o presidente, um candidato forte. Que interessante isso. Pois bem, eu gostaria muito de ver o meu partido, o PT, adotar uma sistemática aberta, assim. O senhor tem, aproveitando isso, o senhor tem vontade de disputar outro cargo de executivo que não seja do Senado? O senhor é um homem preparado e já foi candidato a prefeito de São Paulo? Já fui a prefeito em 85, em 92, candidato a governador em 86. E se um dia o partido quiser, se eu tiver com boa saúde ainda, mas já defini que para 2014 eu me disponho a ser candidato ao Senado mais uma vez, e o partido já escolheu para governador de São Paulo o ministro Alexandre Padilha, que tem todo o meu entusiástico apoio. Para a presidência da República, eu também vou apoiar a presidenta Dilma desde pronto. Sou muito amigo da Marina Silva, tenho uma maior afinidade com ela e tudo, mas eu vou apoiar a presidenta Dilma e me coloco à disposição do PT, claro, de ser o candidato ao Senado novamente. E já cheguei até a transmitir. Isso não é automático? Não, o PT ainda vai decidir qual o candidato ao Senado, em diálogo com os demais partidos aliados. Sim. Chegou-se a cogitar até de que o PT poderia oferecer a vaga de senador para um partido coligado, e aí eu tenho... O senhor seria para federal? Não, eu prefiro ser candidato ao Senado. Sem dúvida. E me disponho, inclusive, transmitir ao partido que, se desejarem fazer uma prévia aberta desta natureza... Como na França. Como na França. Conte com a gente, conte com a gente. Não, se fosse a prévia... É legítimo. Se fosse a prévia só com os filiados do PT, eu aceito também. Mas eu sugiro que seja aberta ao povo, porque em cada lugar... Já engaja na campanha, já. Em cada lugar onde eu tenho ido, as pessoas têm dito, olha, eu quero que você continue senador. Então, senador, na base do partido e fora. Senador, momentos finais do programa, eu queria que o senhor aproveitar esse programa nosso, que a gente busca fazer com que ele seja bastante didático, explicar uma questão para a população, que a gente ouviu falar muito da questão da renda mínima, e a gente ouviu falar da renda básica de cidadania e do Bolsa Família. Eu queria que o senhor explicasse se os conceitos são os mesmos ou se existem diferenças entre essas questões. Que o senhor, com todo respeito, é um dos maiores estudiosos aqui no Brasil. E só rapidamente, eu queria que colocasse aqui, filmasse a cartilinha aqui, uma história feliz, a renda básica de cidadania, e colocasse o e-mail do senador, para que as pessoas que tivessem aí maior interesse pudessem receber o material. eduardo.suplicy@senador.leg.br. É uma historinha aqui escrita pelo Ziraldo, com a plataforma aí da renda básica de cidadania. Senador, complementando a pergunta do Fernando Mauro, a renda básica de cidadania completa o Bolsa Família completa a renda básica de cidadania? Vamos bem explicar. Certo. Bom, primeiro eu quero dar ao Fernando Mauro, vou aqui mostrar o meu livro Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Obrigado. Fernando, vou mostrar aqui, ó. Inés, por favor. Fernando, Valtinho e Zé Rubens, quando saíram de casa hoje, como é que o fizeram? Pela porta. Pela porta, não pela janela? Não. Vocês sabem que o mestre... Eu até poderia, porque eu moro no segundo andar, mas... Você sabe que o mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, observa que a incerteza é pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma questão de bom senso. Então, se quisermos erradicar a pobreza absoluta, como deseja a presidenta Dilma, construir uma sociedade civilizada e justa, prover dignidade e liberdade real para todos, o que meu livro procura demonstrar é que uma solução tão de bom senso quanto você sair de casa pela porta é instituirmos uma renda básica de cidadania para todos, que se refere ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de
participarmos da riqueza comum da nação brasileira com uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. É um piso Pode mínimo. começar com um valor modesto, digamos, R$80 por mês, um dia 100, um dia 200, um dia 500, um dia 1.000, mais e mais com o progresso da nação, Mas o senhor- a ninguém será negado. Hoje, Mas nós, a partir de 18 anos tem que ter CPF, a partir do momento que nasce. a partir do momento que nasce, diz a lei, inclusive para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, terão o direito. Hoje nós temos o programa Bolsa Família. É o maior programa de inclusão social da história, talvez, da América Latina, né? É um programa de transferência de renda de extraordinária importância e bem sucedido, e que hoje define o seguinte: toda família no Brasil, em São Paulo, em qualquer município brasileiro, se a sua renda familiar por pessoa não atingir pelo menos R$140 por mês, digamos, pai, mãe, 3 crianças, 5 pessoas, se não atingir 5 vezes 140, R$700, tem o direito de receber o benefício do Bolsa Família, que começa com R$70 por mês para a família, se a renda familiar per capita não atingir sequer R$70, ou seja, 5 vezes 70, 350 no exemplo. Tem o salário mínimo. Mais 32, 64, 96, 128 ou R$160, se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças, até 15 anos e 11 meses, mais 38 e mais 38, se na família houver 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos. Há condicionalidades, exigências. A mãe, se grávida estiver, deverá fazer o pré-natal na rede pública de saúde. Tem uma contrapartida social. Até que nasce o nenê. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade para realizarem as respectivas vacinas na rede pública de saúde. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses têm que frequentar 85% das aulas nas escolas. É contrapartida social. Os adolescentes, 75%. O governo está falando o seguinte: a gente ajuda a população a melhorar a condição financeira de vida, mas vocês têm que se esforçar para melhorar Sim. a condição de saúde e intelectual. É perfeito. Há 10 anos haverá uma cerimônia nesta quarta-feira no Museu da República com o presidente Lula, a presidenta Dilma, Dia a 30 de ministra outubro. Tereza Campelo, 30 de outubro, para recordar Claro. e homenagear esse programa tão bem sucedido, que surgiu muito da discussão do primeiro projeto de garantia de renda mínima que eu apresentei em 91 no Senado, que propugnava por um imposto de renda negativo toda pessoa que não recebesse, adulta, 45 mil cruzeiros à época, equivalentes a $150, passaria a ter o direito de receber 30% ou 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Em agosto de 91, nós tivemos um diálogo com 50 economistas simpatizantes do PT à época, sob a coordenação de Walter Barelli, foi em Belo Horizonte, e ali José Márcio Camargo, professor da PUC do Rio de Janeiro, disse, depois de eu explicar o imposto de renda negativo: Eduardo, é uma boa ideia, mas seria bom começar com as famílias carentes, com crianças pequenas, desde que pudessem frequentar a escola como uma obrigação. E daí ele escreveu isso e surgiram as iniciativas tanto de José Roberto Magalhães Teixeira, ali em Campinas, como do Cristóvão Buarque, no Distrito Federal, de garantia de renda mínima, que relacionados à educação, que se denominou depois Bolsa Escola, foi, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi transformado em lei, mas um dia já na perspectiva de chegarmos à renda básica incondicional. Eu, mais e mais, fiquei persuadido ao estudar os programas de transferência de renda, inclusive na interação com os membros da Basic Income Earth Network, que melhor seria tornar incondicional o direito à renda garantida para todos. E apresentei projeto nessa direção em 2001 e foi
aprovado por consenso de todos os partidos no Senado e depois na Câmara, porém com uma qualificação que o então senador relator Francelino Pereira ponderou a mim e eu aceitei. Há um parágrafo que diz: será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, iniciando pelos mais necessitados, como o faz o Bolsa Família, até que um dia a renda básica se torne incondicional. E, portanto, faz 10 anos que foi assim sancionado pelo presidente, e eu propus aos senadores, e os 81 senadores assinaram, e eu entreguei à presidenta Dilma a sugestão de que ela constitua um grupo de trabalho, se possível coordenado por um grande estudioso do tema, o professor Paulo Singer, secretário da Economia Solidária, para que possam ser estudadas quais as etapas daqui para frente para se fazer a transição do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania. Senador, deixa eu só fazer uma sugestão por conta do horário estourado. Vamos encerrar esse programa aqui e quero convidar o senhor para ficar para um segundo bloco na sequência. Poderia, se o senhor tem agenda para isso? Pode ser? Então, quero agradecer aí o nosso telespectador. Quando o programa é bom, passa rápido. O senhor já percebeu que é só com o senador que isso acontece, Só com o né? senador. Foi com o Aloysio Nunes veio, vai ter que fazer mais um programa. Vamos fazer mais um programa. programa. O senador Suplicy não seria diferente. Para nós é uma honra, então continue agora com a sua programação local e em breve nós voltamos aí com o segundo bloco da entrevista com o senador Eduardo Suplicy. Tchau, tchau.